Então, o Almir me passou que está tendo uma experiência de oração, não é isso? Isso. E dentro dessa experiência de oração, a gente vai falar um pouquinho sobre os carismas, né? Os dons carismáticos. E vocês podem pegar já em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Já pode pegar aí que nós vamos refletir bem sobre esses dons aqui. O tempo não é muito longo, mas o tempo que dá nós vamos fazer. Não, se der, nós vamos até as 2. Não tem problema, não. Até as 2 não dá. Mas vamos lá. Amém? Amém. Acharam já? 1 Coríntios 12, versículo 1. O que vai dizer para nós no versículo 12, capítulo 12, versículo 1? A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Olha só que Paulo está falando para cada um de nós nesta noite. Ele está dizendo, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Porque muitas das vezes, irmãos e irmãs, a gente fala de oração, você tem uma experiência de oração. Mas a oração, ela é muito mais do que a gente imagina. E quando a gente entra nos dons, a gente começa a ver que a oração ela tem um fundamento ainda maior do que a gente imagina. Vocês entendem? Por quê? Porque nós deixamos aflorar os dons do Espírito Santo que está em nós. Cada um de nós temos os dons do Espírito Santo. E esses dons, irmãos, não é meu, não é seu. Amém? Não é meu, nem é seu. É dom de Deus. É presente. É presente. É gratuito. Por isso, por ser gratuito, nós temos que tomar posse. Não devemos ficar em cima do muro, vamos dizer assim. Ou nós assumimos que temos essa graça do Espírito Santo conosco, ou então a gente vai ficar sendo aquilo que eu não gosto de falar. Quando a palavra diz assim que se for morno, vomita, né? Então, ou é frio ou é quente. Se for morno, vomita. Então, eu não gosto dessa palavra de morno, não. Eu gosto da palavra quente. Não, meu? Tem que ser quente. Por quê? Os dons do Espírito Santo, gente, você vê, até o Almir falou assim, quando fala de Espírito Santo, já fala de fogo. Por quê? Os sinais do Espírito Santo são a água, o vento e o fogo. A água é que nos lava, nos purifica. O vento é que nos leva, tudo aquilo que não é de Deus, ele leva embora. E o fogo do Espírito Santo vai queimando tudo aquilo que não vem do Senhor. É o que eu orava aqui agora, nesse momento, estava orando em cima disso. Que o Espírito Santo vem queimando tudo aquilo que não é do Senhor. Quando nós proclamamos isso, gente, nós começamos já a sentir essa graça, esse ardor do Espírito Santo ardendo em nós. Amém? Amém. Tem então essa passagem, vamos ler essa passagem, sim, bem assim, tranquilamente, para a gente entender. Eu queria que vocês pegassem já lá no versículo 4. Versículo 4. A palavra diz assim, olha, há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito, o outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas,
A outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas olha só para vocês verem, no versículo 11. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. A como lhe apraz. Então nós temos que estar o quê? Abertos. Nós temos que estar com o coração aberto. E aqui vem uma moção que foi me passada aqui, né? O que são os dons carismáticos? O que são os dons carismáticos? Eu vou até começar aqui já. É interessante, eu trouxe esse livro aqui. Eu achei interessante esse livro. Porque esse livro aqui, ó. Não sei se vocês conhecem esse padre aqui, né? Marlon Múcio. Não. Padre Marlon. Eu achei muito interessante esse livro dele. Já faz um bom tempo que eu tenho esse livro. Já fiz outros estudos através dele, inclusive dentro do seminário de dons. Então, eu acho muito interessante. É claro que nós vamos ter um tempo mais longo para a gente pegar vários pontos aqui que é interessante para a gente poder assimilar o que devem ser realmente os dons do Espírito Santo. Então, os dons carismáticos, ou seja, os dons do Espírito Santo, são ferramentas de trabalho concedidas por Deus para edificar a igreja e manifestar o poder de Deus. Olha só que belo. Os dons carismáticos, ou seja, os dons do Espírito Santo, são ferramentas de trabalho concedidas por Deus para edificar a igreja e manifestar o poder de Deus na nossa vida. É interessante a gente refletir sobre isso. Eu lembro que, quando falo em ferramenta, eu estou lembrando, eu trabalhei na Embraer, eu não comentava com ele no caminho, né, quando estava indo por aqui, né? Eu trabalhei 28 anos ali na Embraer, né? Graças a Deus aposentei lá. E quando falo de ferramenta, eu lembro disso, estava lembrando, o momento estava lendo, que eu lembrava disso. Porque, o que acontece? Quando a gente ia fazer uma peça, se a gente pegava uma ferramenta ruim, a peça saía ruim. Ou, às vezes, você nem conseguia fazer a peça. Perdia a peça. Alguns diziam, morria a peça. Por quê? Porque a gente tinha uma ferramenta ruim. Então, quando fala de ferramenta de trabalho, gente, essa ferramenta de trabalho que está dizendo aqui é espiritual. Não é aquela da Embraer, não. É espiritual. Então, nós temos uma ferramenta de trabalho que são os dons. Quando nós usamos os dons com eficiência na igreja, talvez lá na sua casa, não é só na igreja. Os dons do Espírito Santo, a gente pensa que é para usar só na igreja. Não. Os dons do Espírito Santo é para você usar em todos os lugares. Porque, gente, nós somos uma igreja em movimento. Porque a igreja, a gente fala da igreja que é lá feito de tijolo, né? Toda a alvenaria, que lá é o templo. Mas a igreja somos nós. Em todo lugar que você for, você está lá em igreja. Se ele sai daqui e for lá para os Estados Unidos, vamos dizer assim, o Japão, ele vai ser igreja lá. Se você sai daqui do estado de São Paulo, vai para Minas, para Mato Grosso, para o Rio de Janeiro, você vai ser igreja lá. A gente tem que sempre colocar isso no nosso coração. Em todos os lugares onde você estiver, você vai ser igreja. E o Espírito Santo, ele quer te usar aonde você estiver, no meio que você estiver. Eu estou dizendo isso porque o Espírito Santo, ele te usa em qualquer lugar. Eu estou falando, não vou querer falar de mim, mas eu vou colocar um exemplo aqui. O Espírito Santo me usou no velório. Está lá no velório, o Espírito Santo me usou. Eu estava no aniversário lá, depois o Espírito Santo me usou no aniversário. No casamento. Jesus lá na boda de Canaã, tomado do Espírito Santo, não foi lá que fez o milagre da transformação da água para o vinho? Então, aí a gente vê que o Espírito Santo ele nos usa aonde ele quer. Aonde ele quer. Por isso que eu digo que os dons do Espírito Santo não são nossos, é dom de Deus. Para que ele possa usar aonde nós estivermos. Amém? E qual a finalidade desses dons? Qual a finalidade dos dons?
para edificar a igreja. Primeiramente, para edificar a igreja. Essa é a finalidade. Para edificar a igreja. A igreja, ó, e outra coisa, mais ainda, a igreja fortalece com os dons do Espírito Santo e nos leva ao crescimento. Porque, gente, quando nós não deixamos ser tomados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai revelando em nós os dons. É isso que nós vamos meditar daqui a pouco aqui. Não é simplesmente você falar dos dons, é usar os dons que Ele nos dá. Amém? Para receber os dons, o que nós temos que fazer para receber esses dons? Para receber os dons do Espírito Santo, em primeiro lugar, nós temos que pedir, desejar. Desejar. Eu gosto de usar mais essa palavra, desejar. Nós temos que desejar os dons do Espírito Santo. E quando nós falamos, eu desejo receber esses dons do Espírito Santo, pode ter certeza que ele já está agindo. Certeza, sem sombra de dúvida. Porque eu estou aqui, meu coração está desejoso de receber esses dons. Amém? Desejar é receber os dons, é abrir o coração para a ação do Espírito Santo. Porque quando nós abrimos o coração, gente, presta atenção no que eu vou dizer agora. A gente falar dos dons do Espírito Santo, mas a gente ficar com a nossa cabeça lá no... Desculpa dizer essa... É claro que às vezes o irmão aqui falava no começo de preocupações, sim ou não? Não lembro quem que falou de preocupação aqui. Mas às vezes nós estamos ali naquele momento pedindo o Espírito Santo, mas estamos com a cabeça, com as preocupações lá em casa, lá no meu trabalho. Não, aquele momento é um momento único. Aí é você se entregar. É você se doar, se entregar. Porque quando você se entrega, irmãos e irmãs, o Espírito Santo ele vai usar. Não é? Ele vai usar. Os irmãos viram ontem, fui pregar ontem lá no Jardim Americano. Jardim Americano. Lá no Gerson. Fui pregar lá ontem. É que eu falo, não estou querendo me exaltar, não. Longe disso, tá, irmãos? Estou me exaltando, não. Eu só estou falando que quando a gente se entrega o Espírito Santo ele usa. E naquele momento veio uma palavra de ciência, que eu vou falar daqui a pouco para vocês aqui. O Senhor colocava no meu coração que uma mãe estava com um filho aprisionado e estava muito preocupada, estava orando muito por esse filho. Esse filho tem uma rebeldia muito grande, muito rebelde. Mas, enfim, o Espírito Santo colocou. E quando o Espírito Santo coloca no teu coração uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria, uma palavra de discernimento, nós temos que ser ousados no Espírito para falar aquilo que o Espírito Santo está falando em nós. Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Nós não temos que se preocupar naquilo que nós vamos falar quando nós estamos sob a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque aquilo que é para o Espírito Santo te usar, ele vai te usar. E você vai falar aquilo que ele quer que você fala. E você não tem que colocar dúvida. Porque muitas das vezes, irmãos e irmãs, vocês sabem que é assim. Às vezes você fica, mas será que eu devo falar? Será que é da minha cabeça? Será que não é da coisa da minha cabeça? Será que não é eu que estou? Sabe, aí você começa a colocar você, eu. Não, esquece o eu. Deixa o Espírito Santo agir. E quando o Espírito Santo age, a graça acontece. Aí os irmãos estavam falando depois, estavam até comentando ontem, né? Depois a irmãzinha veio lá, uma senhorinha lá, veio, falou assim, ela veio, pegou o microfone, ela veio lá na minha frente e falou, olha, irmão, aquilo que você falou lá da mãe que estava se preocupando com o filho que está aprisionado, tudo, então essa mãe sou eu. Meu filho está preso. Eu tenho orado muito pelo meu filho, pedindo para Deus tirar toda a rebeldia dele, para que ele possa realmente sair de lá, né? Enfim, ela estava pedindo oração pelo filho. Vocês entendem? Então a gente não estou querendo me exaltar, não, longe disso, tá, gente? Mas eu estou falando que é um exemplo que eu estou colocando para vocês, que quando o Espírito Santo ele fala através de nós não devemos nos omitir. Ah, não, é coisa da minha cabeça. Não é coisa da minha cabeça, não é coisa do Espírito.
Se você está, meu irmão, meu irmão, sob a ação do Espírito Santo, então deixa o Espírito Santo falar, abençoado ou abençoada. Não se prenda. E a gente fica muitas vezes preso em nós mesmos. Outra coisa aqui, gente, buscar uma intimidade com Deus através da oração. É onde o Espírito Santo fala. É nessa intimidade. Obediência. Eu costumo sempre falar que obediência é exorcista. Sim ou não? Obediência é exorcista. Porque quando nós somos obedientes às coisas de Deus, obedientes à autoridade da igreja, nós temos que ser obedientes. Irmão, muitas vezes a gente fica colocando questionamento. Não temos que questionar nada, não. A única coisa que eu tenho que fazer é orar. Eu oro e deixo Deus trabalhar. Porque é o que está dizendo aqui, olha, através da oração. O Espírito Santo ele só age no homem e na mulher que está realmente em oração. Não é de repente você vai lá, não, eu vou falar porque deu vontade de falar. Não é minha vontade de falar, não. Porque eu volto a dizer, irmãos, quando eu sempre costumo falar isso, os irmãos sabem que eu falo muito lá no nosso grupo sobre isso aí, que nós temos que acordar com o Espírito Santo e deitar com o Espírito Santo, dormir com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele está o tempo todo querendo agir em mim e em você. Mas nós é que criamos uma barreira para o Espírito Santo. E a graça não acontece. Aí nós ficamos, desculpa, mas depois nós ficamos reclamando, né? Aí nós reclamamos. Ah, mas eu rezo, eu oro, e nada acontece. Mas por quê? Porque eu estou colocando barreira na ação do Espírito Santo na minha vida. Amém? Então, diante dessa palavra aqui, irmãos, que nós pegamos aqui no Coríntios 1, 12, eu queria começar aqui pelo dom menor. O dom menor. Sabe, quem sabe qual que é o dom menor? Qual é o dom menor? Dom de línguas. Vamos começar pelo dom menor. Quer ver? Olha, presta atenção para vocês verem. Lá no Romanos 8, 26 e 27, vai dizer para nós assim, olha, da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir, é o próprio Espírito Santo que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis, inexplicáveis. E aquele que examina os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Amém? E o que é esse dom de línguas, gente? O que é o dom de línguas? O dom de língua é um dom de oração para o nosso crescimento pessoal. É um dom do Espírito Santo que nos leva a rezar numa linguagem não convencional, não intelectual, mas inspirada pelo Espírito Santo. Através do carisma da língua, oramos a Deus sob o impulso do Espírito Santo. Vocês entendem por que eu fiz toda essa colocação inicial? Olha só o que está dizendo para nós aqui nesse livro. Exatamente isso. Quando nós estamos sob o impulso do Espírito Santo. Outra coisa interessante que eu vou passar para vocês aqui, talvez vocês já saibam, mas de repente vai ser uma reciclagem. O dom de línguas é a porta de entrada para os outros dons carismáticos. É o menor, mas ele que dá abertura para todos os outros dons. Amém? Por exemplo, ficamos abertos à manifestação de curas, milagres e tantos outros prodígios. O dom das línguas é geralmente um dos primeiros dons que se manifesta quando alguém passa pela experiência do batismo do Espírito Santo. Por causa disso que é o dom menor. É o dom mais comumente usado nos grupos de oração. No dom de línguas, nós, sob a ação da graça, emprestamos a Deus nosso aparelho vocal.
movemos nossas cordas vocais, movimentamos a boca, a língua, e geramos sons estranhos, sons inexplicáveis, até meio desconexos, né? Mas por que isso acontece? Porque é o Espírito Santo que ora em nós. É o Espírito Santo, quando ele ora em nós, assim nós abrimos os nossos pensamentos para entrar nos pensamentos de Deus. Olha só que interessante. Eu acho muito bonito esse livro do Padre Marlon, porque é uma linguagem bem assim, aberta, uma linguagem bem própria mesmo, né? Ali fornecemos a Deus a expressão palpável, mas que dá um conteúdo, o fogo e a oração é o Espírito Santo. Amém? Aqui tem as manifestações do dom de línguas. Isso aqui também é interessante, a gente está acolhendo, né? Primeiramente, falar em outras línguas. Né? Todos aqui falam em línguas? Sim ou não? Todos. Falar em línguas. Basicamente consiste em falar por meio de sons vocais que não compreendemos, mas que Deus compreende. Nós não compreendemos, mas Deus compreende. Orar em línguas é emitir, orar em línguas é emitir pelo poder do Espírito sons vocais que somente Deus é capaz de compreender. E sobre os quais não há necessidade alguma de compreensão da nossa parte. Muitas vezes, às vezes a pessoa, eu já vi pessoas que falam assim, mas eu queria entender o que ele fala. Gente, se nem nós que oramos na língua não entendemos, quanto mais você vai explicar para a pessoa o que é. Mas depois eu vou falar de uma outra coisa interessante, que vocês vão estar... Exatamente, vocês vão falar da interpretação. A oração em língua, gente, é para a nossa edificação pessoal. Primeiramente, nossa edificação pessoal. A nossa oração é limitada. Sim? Porque vejam bem, quando você vai orar na sua linguagem normal, e às vezes nós nos dispersamos, sim ou não? Às vezes dispersa. Mas quando você ora em línguas, você está numa oração direta com Deus. E aí, naquele momento, você está orando no Espírito. Quando você ora no Espírito, e outra questão interessante, que o inimigo ele não consegue entrar na sua oração. Não consegue. Eu já vi pessoa que foi para rezar o Pai Nosso e perdeu no Pai Nosso. Foi rezar no Maria e perdeu na Maria. Ficou todo gaguejando, não sabia nem que rumo tomar. Eu vi isso aí, é verdade. Mas quando você ora no Espírito, aí ninguém entende. O inimigo ele não entra na sua oração. Só Deus. Amém? O Espírito Santo, ele nos ajuda a orar mais e melhor. Quando nós estamos sob a ação do Espírito Santo, nós começamos a orar melhor. Por quê? Porque nós estamos sob a ação do Espírito. Cantar em línguas, outra coisa interessante. Cantar em línguas, a oração cantada através dos sons vocais, ininteligíveis a nós, mas não a Deus. Esse canto pode ser individual ou comunitário. Pode ser comunitário. É o que a gente chama de jubilaço. Vamos falar do jubilaço? É o jubilaço. Santo Agostinho costumava usar essa palavra jubilaço. Cantar é próprio de quem ama, é o jubilaço. Vamos entrar aqui também, gente, já vamos dar sequência, que o nosso tempo vai indo longe. Vamos entrar no dom da profecia. A profecia, mas aquele que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, confortando aquele que fala em línguas, edifica a si mesmo. Porém, o que profetiza, olha só interessante aqui, gente. Porém, o que profetiza, edifica a igreja. Desejo que todos nós, São Paulo dizendo, olha, desejo que todos faleis em línguas, mas desejo ainda mais que todos profetizeis. O que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que esse também interprete. Aí entra a interpretação, que edifica a igreja. O dom da profecia, gente, não tem nada a ver com a divinação.
Eu lembro uma vez que eu estava no grupo de oração e, de repente, no momento lá, o Espírito Santo colocou uma palavra de profecia. Eu fui e coloquei para a irmã a palavra de profecia. Aí, o que ela falou para mim? Nossa, Sebastião, você adivinhou, hein? Como que você adivinhou? Você entendeu? Então, está dizendo que a profecia não tem nada a ver com adivinhação, com previsão do futuro. Ah, não, mas tem que prever o futuro. Não. Isso é coisa lá da vovó, da onde, sei lá, da titia, não sei o que lá, não. Nós não. Tem que prever o futuro de ninguém. Profecia é justamente Deus se expressando pelo intermédio de alguém. Profetizar é deixar Deus falar. É Deus que fala. É revelar ao homem as batidas do coração de Deus. Olha que palavra bonita que o Padre Mário coloca aqui. É deixar revelar as batidas do coração de Deus. Quando estamos em oração, olha só, interessante, gente, como se manifesta a palavra de profecia. Quando estamos em oração, pode nascer em nosso coração uma palavra de profecia. Aí que eu estou falando com você, que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo no momento da oração, que é Deus querendo falar. A palavra de profecia é insistente. No começo, quando não estamos muito treinados no dom, ficamos até mesmo inquietos e ansiosos para proclamar a mensagem. Quem já passou por isso, ergue a mão. Todos nós, cara, né? Servos aí, né? Passaram, né? Sim ou não? A pessoa costuma sentir sinais sensíveis no seu físico. Arrepio, sudorese, de que Deus aí está ungindo para profetizar. Geralmente a palavra de profecia, ela vem na primeira pessoa. Meus filhinhos, um exemplo aqui, meus filhinhos, eu vos amo infinitamente. Então vem dessa forma, meus filhinhos, meus filhos. Na palavra de Deus. Tem que estar baseado na palavra de Deus. Exatamente. Exatamente. Mas sempre vem na primeira pessoa. Amém? A profecia espera uma resposta da assembleia ou da pessoa a quem foi dirigida. Na palavra de profecia, é o próprio Deus quem nos fala. A palavra de profecia transforma positivamente toda a assembleia. Uma grande alegria, um gozo espiritual, uma paz e um encorajamento incomum. Um grande arrependimento quando acontece uma palavra de profecia. E quando essa palavra vem de Deus, ela traz paz. Ela traz alegria. Ela traz força. Porque vem de Deus. Você já viu uma palavra ao contrário? Quando não vem de Deus, o que acontece? Inquietação, perturbação. Tira a paz. Você já viu isso acontecer? Não? Você não? Eu já vi isso acontecer várias vezes. A assembleia onde está sendo feita não corresponde àquela profecia. Eu já vi isso várias vezes. Profecia diabólica. Já vi. É tipo assim, olha, vou citar um exemplo. Porque eu vi uma pessoa fez isso. Né? Eu não vou citar, eu vou falar o nome, não vou falar o santo. Né? Mas a pessoa falou assim, olha, irmão, você pode pegar o carro seu ali, você pode tombar o seu carro ali e sofrer um acidente. Não. Isso é profecia? É diabólica. Isso traz perturbação, traz dúvida. Lá em Aparecida, uma vez, um padre lá de Santo Amaro, estava lá em Aparecida, num encontro de comunidades, aconteceu isso. Uma pessoa no meio lá, no meio, uma igreja cheia. Uma pessoa proclamando lá que fulano de tal ia sofrer um acidente no caminho. O padre, na hora, ele falou, cala, quieto, na hora. Tem que exortar. Porque a pessoa estava usando profecia diabólica. Que aí traz medo, incerteza, dúvida, insegurança. Amém? Então, gente, isso daí é relacionado à palavra de profecia. Amém? É que diz a profecia humana ou não profecia. É a proclamação da mensagem vinda somente da nossa vontade humana,
normalmente são meras recordações de situações bíblicas ou de frases de santos que não foram impulsionados por Deus. Tem a profecia humana. Está vendo? A pessoa cita uma palavra que dá na Bíblia, mas não é uma profecia, é uma palavra da Bíblia. Não é uma profecia. Principalmente quando a pessoa fala assim, Deus tocou no meu coração para profetizar. Aquilo é para ele, não é para si. Sim. Deus tocou no meu coração, é para mim. Sim. Para mim. Confirmação da profecia. Olha só para você ver. Agora mesmo o amigo que falou, eu falei, confirmo. Ele está falando de uma visão, eu falei, confirmo. Várias pessoas podem ter a mesma profecia. Então, na Assembleia, devem dizer, confirmo essa profecia. Isso dá autenticidade à profecia. Isso nos dá certeza de que a palavra de Deus, a palavra veio de Deus. E se a profecia vem de Deus, aquilo que nós acabamos de dizer, traz paz. A paz é o termômetro para saber se qualquer coisa vem de Deus. Tudo que vem de Deus traz paz. O que não traz paz não vem de Deus. Amém? E agora, gente, vamos entrar na interpretação. Interpretar a profecia de línguas. Volto a dizer aqui, ó. Desejo que vós todos faleis em línguas. Desejo ainda mais que todos profetizeis. O que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Ao menos que esse também interprete, assim edifique a igreja. Através dos carinhos de interpretação da língua, nós recebemos a graça extraordinária de proclamarmos no vernáculo, ou seja, na nossa própria língua, uma profecia que acabou de acontecer em línguas, para que essa seja compreendida por toda a Assembleia. Eu lembro uma coisa que aconteceu lá no estádio Martins Pereira, não sei se é o amigo, quem estava lá nesse dia, se lembra disso que aconteceu. O padre Mário estava lá em cima do carro, lá no gramado, e ele fez uma profecia em línguas. Só que ele acabou de fazer profecia em línguas, o Dunga, ele começou a cantar. O Monsenhor Jonas Abib, na hora, ele mandou parar. Para. Deus está falando. Lembra disso? Deus está falando. O padre Mário profetizando em línguas. E ali naquele momento houve a interpretação, onde o Monsenhor Jonas Abib, ele tinha interpretação de língua, ele estava fazendo a interpretação. Era um momento único. E o padre Jonas não deixou passar. Amém? Não é uma tradução conceitual e gramatical da profecia em línguas, mas uma forma de interpretar o que Deus está querendo nos comunicar. É isso que aconteceu nesse dia. O padre Mário estava ali profetizando em línguas, mas a gente não estava entendendo, muitos não entendiam, não entende. Mas naquele momento houve a interpretação da língua, para que todo o Estado entendesse aquilo que o padre Mário estava profetizando. É o que está dizendo. Queremos comunicar a mensagem que Deus quer nos dar. A interpretação não costuma ter também a mesma duração da profecia. Sempre que nos colocamos em oração, Deus deseja nos falar, pois Deus gosta de comunicar-se com os seus. E oração é diálogo, Ele quer nos falar porque nos ama. Mas é preciso fazer um silêncio interior e exterior para ouvir a voz de Deus, pois Deus, Ele fala. Amém? Vamos para frente, que o tempo está correndo. Outra coisa interessante aqui, gente, é o dom do discernimento dos espíritos. O que é esse dom do discernimento dos espíritos? É distinguir quem está agindo. Quem está agindo? É Deus? Ou é nós? Ou é eu? Ou o mal? Ou o encardido, né? Tem 3 posições aqui, né? Ou é Deus, ou é do meu humano, ou é do maligno. Amém? O que é o dom do discernimento dos espíritos? É uma graça que provém de nossa amizade com o Espírito Santo. Olha só que lindo aí, ó. Amizade com o Espírito Santo. É o carisma que nos possibilita examinar e reconhecer em nós mesmos, nas pessoas, nas comunidades, nos ambientes, nos objetos, que vem de Deus, do ser humano ou do diabo. Esse dom nos leva a compreender
Espírito está agindo numa pessoa ou situação. É o bom senso de Deus agindo em nosso meio. Olha só. A palavra discernir vem do grego diaxis e quer dizer fazer distinção entre o que é certo ou errado, entre o que é bom e o que é mal. Não é um conhecimento meramente intelectual, mas um conhecimento que vem da mente de Cristo, do coração de Deus, para nós. Amém? Por fim, devemos perceber que os motivos da nossa alegria ou angústia podem vir de Deus, da nossa natureza ou do inimigo. Nesse carisma de discernimento, Deus nos ajuda, portanto, a conhecer os motivos. Motivo santo, motivo humano ou motivo diabólico, que estão na raiz de determinada situação ou ação. Amém? Dom da palavra de ciência. Vamos para o dom da palavra de ciência. Gente, vocês estão correndo muito aqui? Dá para entender ou não? O dom da palavra de ciência é conhecer através de Deus. Olha só que lindo que esse dom aqui. Aquilo que eu acabei de dizer agora. E quem está aberto ao Espírito Santo, Deus vai sempre colocar uma palavra de sabedoria, uma palavra de ciência. Mas é preciso estar aberto a essa graça. Amém? O carisma da palavra de ciência revela a raiz de um mal que está afetando determinada pessoa ou situação. Tem situação, gente, que a pessoa às vezes traz o mal lá do ventre da mãe. Lá do ventre. No meio que está sendo gerado. Eu lembro uma vez, lá no Magnífico, por exemplo, uma vez lá no Magnífica, não sei se o Almir lembra do Marquinhos, lá de Santana. Foi numa noite lá que nós estávamos com o Roberto Ricardo, lá, que era o coordenador nacional do Ministério de Pregação. E de repente o Marquinhos, ele, um momento forte de oração ali, ele caiu no repouso ali. E de repente ele se enrolou todinho. Ele se enrolou todinho, se encolheu todinho. E ele ficou como um bebezinho, ele ficou chorando ali, sabe, aquele chorinho, parece que estava miando. Aí o Roberto Ricardo falou assim, não, deixa ele. Ali está tendo cura, está acontecendo cura, está acontecendo libertação. Né? Aí depois o Roberto Ricardo foi discernir com ele, era uma situação que aconteceu lá na infância, ele foi no negócio do cordão umbilical, na gestação. E aí houve uma libertação. Olha só que interessante, lá no momento que está sendo gerado. Enfim, se a gente for ver, tem N situações que acontecem lá na infância, ou por causa de uma rejeição, né? Às vezes tem pessoa que às vezes ela não consegue desenvolver. Aquela pessoa que dificuldade de relacionamento, não consegue relacionar, sempre mal-humorada. Às vezes você vai ver situação que aconteceu lá embaixo, lá na infância. Lá uma rejeição com o pai, com a mãe. Entendeu? Acontece isso. Eu lembro do Sebastião Ribeiro, outro exemplo, lembro do Sebastião Ribeiro. Sebastião Ribeiro, ele conta isso aí, eu acho até engraçado. Porque a mãe dele queria que ele fosse mulher. E fez o choval todinho de cor-de-rosa. Chupeta, cor-de-rosa, tudo cor-de-rosa. E aí veio o Sebastião. E aí só que ele tinha uma indiferença com a mãe dele que não conseguia entender por que tinha uma indiferença com a mãe dele. A mãe dele queria mandar ele para o seminário, enfim, ele não se dava bem de jeito nenhum com a mãe. E depois de casado já, ele foi num encontro lá da irmã Laís, padre Luiz Fernando, e a irmã Laís fez uma revelação para ele. Para ele não, foi uma assembleia, né, mas ele, né, foi direto para ele. Aí dizia assim que ele tinha tido uma rejeição da mãe, que a mãe queria que ele fosse menino e ele veio menino.
E esse problema que ele tinha com a mãe é justamente por isso. Aí ele teve que ir lá em Itajubá, que é onde a mãe dele morava, foi lá em Itajubá, e chegou lá conversando com a mãe, perguntou para a mãe se a mãe tinha tido uma rejeição sobre essa questão. Aí ela começou a chorar. Aí os dois ali se abraçaram, fizeram um momento de perdão, eles se perdoaram. Por quê? Porque ali houve uma cura. Você entendeu? Tudo por uma palavra de ciência. Amém? Deus revela o que já aconteceu, o que está acontecendo na história daquela pessoa, daquela comunidade. Sempre com o objetivo de trazer à tona a ferida e a verdade, a fim de que aconteça a graça da cura, da libertação. Quando Deus mostra, é porque isso já está agindo. E quando toca, nunca é para alargar feridas, mas sempre para curá-las. Viu só que lindo isso aqui, gente? Não é para alargar feridas, mas para curá-la. E a palavra de ciência, geralmente, a palavra de ciência se manifesta ligada ao carinho da cura. Porque ali acontece cura. Por isso o dom da ciência é até chamado dom colado ao dom da cura. Não é só aí que acontece o dom, acontece na maioria das vezes. Por exemplo, em um grupo de oração, o Senhor revela que alguém está curando uma determinada pessoa de uma dor na coluna. A pessoa que tinha esta dor e sente que Deus a tocou e que traz um sinal sensível desse toque, um calor nas costas, um arrepio na cabeça, aos pés e uma vontade de chorar. Confirma o toque de Jesus em sua coluna. Depois irá ao médico, através do exame, confirmar a cura e dará o testemunho do poder de Deus em sua vida. Amém? Vamos mais para frente. Tem mais coisa interessante. Nós estamos já, o tempo é adiantado já. O dom da palavra de sabedoria. Olha só, esse dom da palavra de sabedoria também, de ciência, eles andam junto. Você vai entender aqui, ó. O dom de sabedoria não é nada mais do que a aplicação prática e o reto uso do dom de ciência. Na verdade, esses dois carismas se complementam. O dom da palavra de ciência concede a informação e o dom da palavra de sabedoria incentiva a ação. Vocês entenderam? Ali depois a palavra de sabedoria vai dar uma direção para a pessoa que recebeu a palavra de ciência. Então os dois sempre estão juntos. A palavra de ciência e de sabedoria são, pois, como dois remos que ajudam o povo de Deus a remar nos mares tumultuados da vida. A palavra de sabedoria inspira como deve ser o nosso comportamento diante das situações, fatos ou problemas. Inspira sempre a prática e a solução. Mostra-nos como agir no futuro e como devemos proceder diante dos desafios da vida e dos meios que Deus nos dá para a nossa cura e libertação, bem como para a solução dos nossos problemas e dos nossos irmãos. É a maneira de fazer o que Deus pede, a manifestação sobrenatural da sabedoria de Deus. A manifestação da palavra de sabedoria é muito parecida com a palavra de ciência. Em momentos de oração em línguas, a palavra de sabedoria pode visitar a nossa mente por meio de uma palavra, mesmo ou um vocábulo, ou por meio de sentimentos, inspirações, cenas, imagens e até sonhos. Entendeu? Tudo isso pela palavra de sabedoria. Então tudo acontece por quê? Volto a falar, lá do início a gente falou o quê? Que os dons de língua, ele é a porta de entrada para todos os dons. Aqui está dizendo, quando você tem a palavra de sabedoria, porque o Espírito Santo, naquele momento que você ora em línguas, o Espírito Santo está colocando palavra de sabedoria já na sua mente. Entendeu? Palavra de ciência e assim por diante. Dom da fé. Dom da fé. O dom da fé é o dom da fé carismática. É o fundamento de todos os outros dons carismáticos. O dom de mover a poderosa mão de Deus em nosso favor, ou em favor de alguém, naquelas realidades que nos parecem impossíveis de solução. Para pedir uma cura, um milagre, para receber uma palavra de sabedoria ou ciência,
é preciso ter uma fé carismática. É o que eu falo, veja só, quando você usa esses dons, cura, milagre, sabedoria, ciência, a fé tem que estar aqui, ó, enraizada na nossa mente e no nosso coração. Entendeu? E eu digo mais ainda que fé não é um sentimento, ela tem que estar enraizada em nós, mas não é um sentimento. Fé é o quê? Exercício. Temos que exercitar a fé. Porque tem gente que fala assim, estou sentindo uma fé tão grande. Não, você não sente a fé. A fé está no teu coração, mas você tem que exercitar a fé. Amém? A fé carismática é uma fé operante. É aquela fé que crê que tudo é graça. Que Deus está no comando, no controle de tudo. É o Deus que nos faz crer que Jesus está em nosso meio. Olha só que interessante isso, gente. O dom que nos faz crer que Jesus está em nosso meio, bem junto a nós, para nos amar, tocar e abençoar todo instante. Isso é fundamental, gente. Fundamental. Tem uma palavra lá em Hebreus que diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso nós temos que estar sempre pedindo essa fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Amém? O dom de cura, gente, estamos encerrando já. O dom de cura, trazer saúde aos enfermos. Mas quem vai curar? Jesus. Jesus. Mas ele pode usar assim, não? Ele pode usar o Mi, pode usar o irmão aqui, pode usar a irmã ali, pode usar cada um de nós. Desde que nós estejamos abertos a essa graça da cura. Não somos nós que curamos, é o Espírito Santo que age em nós. Somos apenas servos que oram pelas pessoas, pelas curas, pois temos o poder de Deus pela unção divina, a nós comunicada por Jesus, pelo nosso batismo, pelos demais sacramentos, pela vida de oração e comunhão com Ele. Olha só interessante isso aqui, ó. Muitas pessoas querem o dom da cura, mas não querem ser dependentes do Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera. Aí nós ficamos querendo, não, mas eu vou curar, eu não vou curar ninguém. O Espírito Santo que cura. Mas ele nem é o dom que ele quer ser curado. Sim, sim. O Espírito Santo age quando a Ele entregamos a nossa vida. Ele age na nossa liberdade. Por isso, gente, quando a gente vai pedir Espírito Santo, o Espírito Santo, eu te dou livre acesso. Eu te dou liberdade para agires em mim. E quando a gente coloca isso, gente, o dom do Espírito Santo já está ali, ó, agindo o tempo todo. O dom da cura e o dom da fé carismática estão intimamente ligados. Porque eu creio, fé carismática, eu rezo pela cura, dom da cura, é preciso orar crendo que não ora crendo, não vê as curas acontecerem. É preciso orar crendo, quem não ora crendo, não vê as curas acontecendo. Agora entenderam, né? Agora dá para entender. É preciso orar crendo. Quem não ora crendo, não vê as curas acontecendo. Olha a rima, entendeu? Não vê as curas acontecendo. Jesus nos disse, olha só, Jesus nos disse, aqueles que crerem em mim farão as obras maiores ainda do que eu faço. Mas nós temos que crer. É fé. A cura é a manifestação do amor de Deus. Deus nos cura porque nos ama. Quem duvida que Deus nos cura, não duvida tanto do seu poder, mas do seu amor. Eu sempre digo isso, que toda cura vem do amor. Toda cura. Quando nós temos essa capacidade de amar até mesmo aquela pessoa que você não conhece, nunca viu. E nós somos assim. Nós vamos em tantos grupos de oração. Depende que nem essa senhora que eu fui lá agora mesmo.
lá no Jardim Americano. Nunca vi aquela senhora. Mas naquele momento eu tive compaixão dela, senti compaixão. E eu fui embora orando por ela. Até o Rodolfo também ficou tocado depois, né? O Rodolfo falou, nossa, aquela mulher me tocou bastante. A gente viu a humildade dela. Sim, a humildade. Ela chegou no meio de todo mundo e testemunhou uma coisa que era particular dela. Particular dela. Ela expôs a vida Sim, dela. a vida dela. Que o senhor falou. Foi. Ela teve coragem. O carisma da cura é uma resposta às nossas orações fervorosas. A cura é a manifestação do amor de Deus. Deus nos cura porque nos ama. Volto a dizer aqui. Ele nos ama. Amém? Encerrando, gente, dom de milagres. O que é o dom de milagres? Vamos ver aqui? Dom de milagres. Podemos definir assim, ó. Esse dom maravilhoso é o poder que Deus tem de intervir em determinada situação, modificando-a. Algumas curas são milagres. Mas este dom não se limita à ação de Deus na restauração da vida. Quem não crê em milagres está precisando de um. Quem já não precisa de milagre aqui? Nossa. Eu vou só testemunhar bem rapidinho, né? Terminei já. Eu lembro uma vez, eu estava com um problema muito sério nas cordas vocais. Agora eu estou um pouquinho meio resfriado, né? Aí dá umas rouquidãozinhas, mas nesse tempo eu tive um problema nas cordas vocais e eu fui ao médico, eu estava com um tumor nas cordas vocais. E eu não estava conseguindo orar, uma coisa que eu gostava de orar, pregar, e eu não estava conseguindo. Porque eu começava a falar, a voz sumia. E aí a voz sumia, em questão de minutos a voz sumia. E aí eu pedi para os irmãos lá no grupo de oração, os servos, eu coloquei de joelho, falei, irmãos, ora por mim, eu estou precisando da oração. Fui de joelhos, oraram. E eu tomei posse da oração, tomei posse daquela oração. Meu irmão ainda colocou a mão na minha garganta aqui ainda. Aí eu senti a mão de Jesus tocando. É lindo, gente. Aí eu levantei daquele momento ali, eu já levantei sentindo um frescor na garganta. Algo assim que eu falei, moça, tá diferente. Alguma coisa aconteceu. Aí, terminado aquele momento, foi uma intercessão. Aí, terminado o momento da intercessão, fui embora para casa. Aí eu fui pelo caminho e fui falando sozinho. E eu falava, até eu lembro que eu contei com você, não deve ficar louco. Eu falando sozinho para a rua, e eu fui falando. Cheguei em casa, entrei lá no meu quarto lá e fui no espelho, fiquei falando no espelho, fiquei lá tempo falando. E a voz estava normal. Aí no outro dia eu liguei para o médico. Aí eu liguei, precisava passar de novo na consulta, doutor. Alguma coisa aconteceu? Não, tudo bem. Aí marquei a consulta, fui lá. Aí ele fez o exame, tudo de novo, mesmo exame, tudo de novo. Aí ele falou assim, ó, aqui tinha um tumor. Só que agora só tem um sinalzinho só. Não tem tumor mais. Eu tenho um sinalzinho. Aí eu falei, oh, glória a Deus. Falei, e agora? Eu estava já com cirurgia marcada. Eu ia fazer cirurgia. Estava com cirurgia marcada. Aí eu falei, e agora, doutor? Ele falou, pode devolver essa guia lá na empresa, lá, não precisa fazer cirurgia, não. Daqui a 60 dias você volta aqui. Aí num dia de oração lá, aí Jesus colocou no meu coração a palavra assim, a minha graça não fica inacabada. Aí eu falei, ô glória. Aí chegou no dia que eu passei no médico, depois de 60 dias, cheguei lá, o médico falou assim, olha, não tem mais nem sinal. Você entendeu? Então vocês veem que... Oi? Jesus é maravilhoso. É maravilhoso. E como é? Gente, então é isso que eu estou falando para vocês, que é milagre. Eu ia passar por cirurgia, não precisei passar por cirurgia. Enfim, se eu falar mais testemunho, tem mais testemunho, não vou ficar falando não. A gente vai ficar falando bastante testemunhos aqui, o tempo está estourando já. Mas eu queria falar disso para vocês verem que o milagre, ele é próprio para cada um de nós. Mas nós precisamos acreditar. Crer. É o que foi dito aqui, ó, é crer. Né? Ó, duvidar então de que Deus faz milagres não é duvidar do seu poder, mas duvidar do seu infinito amor
pelo ser humano. Amor de Deus. Amém? Encerrando. Santo Agostinho ensina que o milagre nada mais é que um fenômeno que revela o amor, a bondade, a misericórdia, a grandeza do nosso Deus. O grande milagre, assim como o dom da cura, é uma resposta de Deus à nossa oração. O dom de milagre está intimamente relacionado ao dom da fé. Jesus Cristo não pôde realizar grandes milagres em Nazaré por causa da falta de fé das pessoas. Amém? Então, gente, muitas vezes a falta de fé é um empecilho para nós recebermos curas, milagres e prodígios na nossa vida. Mas por quê? Porque muitas vezes não é que Deus não cura, não é que Deus não faz milagre, mas muitas vezes é nós que atrapalhamos a graça de Deus na nossa vida. Porque nós ficamos muitas vezes, aquilo que foi falado no início aqui, ficamos com o nosso coração duro, fechado, e a graça não acontece. Amém? Vamos ficar de pé? Falta de perdão. Falta de perdão. Sim, também é um empecilho. Gente, eu gostaria que você, nesse momento, fechasse os teus olhos um minutinho. E que você possa, nesse momento, eu falava no início de desejar, né? Que você possa, nesta noite, de tudo aquilo que você ouviu aqui, em relação aos dons, saia daqui dessa noite com um desejo, mas um desejo ardente de receber os dons do Espírito Santo. Até convido você nesse momento, estende a tua mão assim, ó. Essa questão de estender as mãos assim, é como se você estivesse com as mãos abertas, assim, com isso de concha, assim, ó. Você está dizendo para Deus, eu quero receber, eu quero. Por isso, nesse momento, meu Deus e meu Pai, eu peço, por obra do Espírito Santo, que o Senhor venha colocando nos nossos corações esse desejo, Senhor, de receber todos os dons necessários, Senhor. Os dons que nós precisamos, Senhor, para te servir, Senhor, para servir os irmãos. Por isso, Senhor, manifesta aqui nesse momento, Senhor, essa graça. Coloca, Senhor, não nas nossas mãos somente, Senhor, mas em todo o nosso ser, Senhor. Esses dons do Espírito Santo, Senhor. Para que, sob a ação desses dons do Espírito Santo, Senhor, nós possamos verdadeiramente, Senhor, ser servos autênticos, Senhor. Para que nós possamos servir verdadeiramente, Senhor. Mas não servir, Senhor, da boca para fora, mas servir no amor, Senhor. Por isso, Senhor, vai nos dando essa graça, Senhor, de sermos, Senhor, tocados pelo Teu amor, Senhor. Tocados pela Tua palavra, Senhor. Sim, palavra que cura, palavra que salva, palavra que liberta, Senhor. Nós queremos nessa noite receber, Senhor. Para que assim que for necessário, Senhor, nós colocarmos os dons do Senhor a serviço. Que nós possamos, Senhor, ter essa coragem, Senhor, esse ânimo, Senhor, essa força, Senhor, essa ousadia, Senhor, de poder, Senhor, ser usado por Ti, Senhor, ser ousado na Tua obra, Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos aqui recebendo, Senhor, nesta noite, Senhor, esse toque da Tua mão, Senhor, colocando sobre nós, Senhor, toda essa graça, Senhor, do Espírito Santo, Senhor, para que possa mover a nossa vida, Senhor, em todo tempo, em todo lugar, Senhor, que for necessário, mas para honrar e glorificar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor possa estar acima de todas as coisas, Senhor. Ora, cantarabassuia, chega, cantabarabassuia, labara, cantarabara, oi, labara, andalabara, oi, alabarabassuia, alabachera, chega, andalabara, andalabara, oi, alabarabassuia, andalabara, se crer, verás a glória de Deus. Aleluia.